Olá, telespectador do Amazonsat, programa Literatura para você, gravado aqui em Manaus no Hotel Blue Tree Premium Manaus. Claro, com este café da manhã delicioso, e o Blue Tree oferece também o café da manhã oriental. Você está em Manaus? Venha conhecer o Hotel Blue Tree, vale a pena. Nosso convidado, historiador, professor Agnaldo Nascimento Figueiredo. Vamos falar da sua mais recente obra, Os Samurais das Selvas. A obra que retrata a história da imigração japonesa para a Amazônia, especialmente para o Amazonas. Agnaldo, qual a importância para a economia do Estado da chegada dos japoneses? Qual a contribuição que eles deram na nossa economia? Nós sabemos que tivemos um boom a partir da chegada deles, principalmente trabalhando a terra. Especialidade que eles tinham, o domínio. Como é que você vê a importância da chegada dessas famílias e alguns solteiros para a nossa economia? A imigração japonesa do Amazonas, ela é muito anterior a um período que é muito retratado na história. Mas esse período que é dado com muita ênfase, né, que é a ocupação das terras no município de Parintins, vai ser muito importante para a economia, porque fazia parte de um projeto dos governadores da época trazer imigrantes para contribuir no soerguimento da economia do Amazonas, que vivia uma crise sem precedente, reflexo da derrocada da economia da borracha. E então houve inclusive um processo até de retração populacional, crise de arrecadação, os governos não conseguiam recolher impostos e subsídios para investir na região. Enfim, vivíamos aqui numa amargura ainda típica do período colonial, retrocedemos. E então a presença dos japoneses, principalmente lá em Parintins e Maués, eles vão trazer esse alento. Por quê? Porque foram imigrações programadas, né, oficializadas, dentro de todos os procedimentos, inclusive diplomáticos, técnicos, e quem vai vir para cá vão ser jovens, né, japoneses, a maioria especializados em alguma técnica de produção agrícola, porque eles lá no Japão montaram uma escola para prepará-los para vir para cá. E então tem todo um procedimento de compromissos, né? E aí então a chegada deles vai trazer essa perspectiva de nós sairmos desse atraso. E aí então nós vamos ter o surgimento de uma nova era econômica para a Amazônia, que um dos descendentes dos Kotakuseis, o Kingo Roma, ele vai batizar de civilização da juta, né? E aí então nós vamos ter um período de intervalo, onde esse processo vai ser interrompido. Nós vamos ter um retorno no pós-guerra e depois, né, uma atuação mais pujante ainda, né, mais colossal, digamos assim, do ponto de vista da presença, que é na Zona Franca de Manaus. Pois é, nós temos uma data limite, que é muito discutida essa data, muito embora bem antes isso já ocorresse, 1929. Nós sabemos que os japoneses tentaram ir para os Estados Unidos e não conseguiram. Então migraram para outros países e o Brasil, a Amazônia, foi essa referência. Para nós aqui, 1929, o que representa? Bom, a vinda dos japoneses para a Amazônia foi um acerto do governador Efigênio Salles, né, com o governo japonês, porque já havia esse projeto, já estava em andamento também no Pará. Eles foram primeiramente para o Rio de Janeiro. O primeiro projeto de imigração japonesa foi no Rio, não deu certo. Depois eles foram para São Paulo, né? E é um processo que todo mundo conhece. Também foi bem sucedido, né? Tanto é que até hoje São Paulo é uma colônia japonesa. E aí então eles acertaram um projeto de imigração para o Pará, né, que a princípio também foi bem sucedido, apesar das adversidades.
E depois, estimulado com esse sucesso, o governador Efigênio Salles, que inclusive já havia feito contrato com poloneses, com americanos, né? Povos de outras nacionalidades, para também ocupar territórios vazios, entre aspas, da Amazônia, né? E aí então os japoneses vão ter essa primazia de ser de fato o primeiro povo a fazer um contrato oficial para imigrar, para ocupar terras da Amazônia. Tá certo. Nós vamos para um pequeno intervalo. Eu peço licença do professor Aguinaldo, de você, telespectador, mas voltamos já. Claro que eu quero falar do Guaraná Regente Zero. Você está fazendo regime, você não pode consumir açúcar. Regente Zero. Além de ser uma delícia, é Guaraná do Amazonas. Me aguarde, eu volto já. Falamos, claro, de mais um livro editado em Manaus para você de todo o Brasil. Olá, telespectador do AmazonSat. Nós estamos no Tropical Hotel. Vamos falar com Reginaldo Silva, que é chefe de cozinha, e ele está montando exatamente uma mesa para você que precisa de uma alimentação light, uma alimentação leve. Nós montamos aqui uma salada com folhas, né? Só folhas coloridas e as frutas. A gente também colocou o palmito também, que é super light, né? Super natural, tá? O palmito de pupunheira, e um molho também bem reduzido, com azeite extra virgem e a mostarda. E algumas gotinhas de limão. É um prato totalmente light, né, para quem quer cuidar da saúde. Mas este é um prato de entrada. Depois nós temos o prato quente. No prato principal a gente está oferecendo um lombo de pirarucu também, que é a parte mais magra, né? Sendo que a gordura do peixe é uma gordura saudável, né? Com ômega 3. A gente está oferecendo um lombo de pirarucu com brócolis cozido no vapor, batata e um arroz escorrido com ervas da nossa região. Depois deste prato light, nós temos a sobremesa. A sobremesa também a gente está oferecendo um cheesecake com recheio de cupuaçu, também é uma fruta regional, né? A massa do cheesecake é uma massa também totalmente light, que é feita com manteiga light, e o recheio é feito com a polpa do cupuaçu e o queijo ricota, também totalmente sem muita gordura e sem muito açúcar. Então você já sabe, tudo isso oferecido aqui no restaurante do Tropical Hotel cai muito bem com o Guaraná Regente Zero. Afinal, é Guaraná do Amazonas. Esta é uma dica do programa Literatura em Foco para você, telespectador do AmazonSat.